a gente finalizar aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração como um aprendizado nas nossas vidas, para que a gente definitivamente aprenda a palavra de Deus. Então hoje, querido, nós vamos ler o versículo 3, 4, 5 e 6, mas o que nós vamos nos deter nessa noite vai ser o versículo 5 e o versículo 6. E eu já vou ler a palavra e vou introduzir aqui a palavra Santa Ceia, introduzir nessa palavra, e já, querido, a oferta, Santa Ceia domingo que vem. Não, domingo que vem não, tem mais 2 semanas aí, na manhã dia 29, tá certo. E aí então, queridos, a gente já vai tirar os dízimos, as ofertas, e aí as crianças já vão ser conduzidas. Eu estou esperando os 2 casais, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4, 5 e 6, amém? Vamos colocar aqui, Arthurzinho, está aqui? Já está aqui. Pois embora vivamos como homens, querido, essa tradução é boa, você pode ir, eu vou na minha aqui, que eu vou me confundir tudo aqui, tá bom? A minha tradução fala o seguinte, olha: pois embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém, amados? Então, o entendimento dessa palavra aqui está no versículo 3, querido, evidentemente, que ele diz, olha, o apóstolo Paulo escreve: pois, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. O que o apóstolo Paulo está admitindo aqui, querido? O que ele está admitindo aqui? Olha o que ele diz, presta atenção. Embora nós andamos na carne, tudo bom, Tiagão? Nós não guerreamos segundo a carne. Ele está dizendo, embora nós andamos na carne, nós não militamos segundo a carne. O que o apóstolo Paulo está afirmando aqui? Ele está afirmando, queridos, que existe ações espirituais, existe, querido, ação espiritual, existe um inimigo espiritual, existe um agir espiritual, que esse agir espiritual, querido, ele vai tentar, querido, fazer o quê? Ele vai tentar bloquear a sua vida, ele vai tentar destruir a sua vida, ele vai tentar destruir, sabe o quê? A sua estabilidade, ele vai tentar destruir, querido, tudo aquilo que você tem. Imagina, vamos de novo comigo, põe lá de novo, o Arthur, por favor. Eu sei que está aí o versículo 3, querido. Olha o que diz, o versículo 3: porque embora andamos na carne, nós não militamos segundo a carne. O que ele está dizendo? Ele está admitindo, irmãos, que existe possibilidade, por exemplo, de você sofrer uma intervenção maligna na sua vida financeira. Existe uma possibilidade de você sofrer uma intervenção maligna espiritual no teu casamento. Existe possibilidade de você sofrer uma intervenção maligna na sua vida. É isso que ele está admitindo. Para um pouco e pensa, olha o que ele está dizendo. Embora nós andamos na carne, nós não guerreamos segundo a carne. É isso que ele está dizendo. Então, o que nos desperta aqui, querido? O que nos desperta aqui? De repente, talvez você não veja isso, mas talvez os prejuízos que você está sofrendo, talvez, querido, na sua vida financeira, talvez os prejuízos que você está sofrendo, querido, na sua vida de relacionamento amoroso, de sentimento, vida conjugal, talvez o que você esteja sofrendo, por exemplo, como intervenção muitas vezes maligna na tua família, aonde muitas vezes acontecem coisas que você não sabe de onde vem, o porquê que vem, e muitas vezes você pode até pensar da seguinte maneira: eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor, eu não era para estar desse jeito aqui. Por que está desse jeito aqui? Você sabe por quê, querido? Porque evidentemente que existe uma ação maligna por trás disso. O diabo, ele usa pessoas, o diabo usa situações,
O diabo usa circunstância, amados, para fazer o quê? Para nos oprimir. Então o apóstolo Paulo, ele está afirmando aqui, embora nós somos homens carnais, no sentido em que nós somos pessoas físicas, que nós somos seres humanos, passivos de erro, nós precisamos estar atentos, querido, a esses ataques malignos que vêm sobre as nossas vidas, muito por consequência, querido, na vida financeira, pessoas que não plantou uma boa semente, é claro, mas pessoa que muitas vezes ela fez o seu melhor, ela lutou, ela trabalhou, foi honesto, e agora vive uma condição totalmente desfavorável. Irmãos, aí entra a questão dessa palavra, você tem que usar armas espirituais, para você derrotar esse demônio que está agindo, querido, na sua vida financeira. Você tem que usar armas espirituais para você derrotar esse inimigo. Mas como arma espiritual, querido? Como que você poderia evidentemente usar a arma espiritual? Irmãos, a Bíblia fala lá no Velho Testamento que o Senhor, eu não tenho o versículo aqui, depois eu posso ver para os irmãos, que o Senhor visita a maldade. Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas a mesma Bíblia, a mesma palavra fala que ele visita na vida dos pais a fidelidade durante 1000 gerações. Agora você para um pouco e pensa, querido, para um pouco e pensa. Se o Senhor visita na vida dos seus filhos até 1000 gerações, qual é a intenção do diabo? Fazer com que você não seja uma pessoa fiel. É para ele poder tocar na sua geração. Irmãos, a maior riqueza que um pai pode deixar para o filho, sabe qual que é? É a fidelidade. É a fidelidade. Deus vai visitar a fidelidade do pai na vida do filho até a 1000 geração. Então o que o inimigo quer? Ele quer, querido, hoje desestabilizar você, levar você para um campo onde você vai ser infiel na presença de Deus, para ele poder tocar, querido, naquilo que é seu. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele afirma o seguinte, embora nós andamos na carne, nós não militamos segundo a carne. Aí ele continua dizendo, versículo 4, muito importante: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. O que é a arma espiritual então, querido? Irmãos, você acha que desde o princípio a palavra de Deus, desde o princípio da palavra de Deus, irmãos, houve um momento, em qualquer situação, circunstância, em que Deus precisava de captar recursos? Irmãos, Deus nunca precisou, querido, de captar recursos, mas Deus, ele sempre deu para o homem, para depois o homem poder retornar para ele, para saber, querido, quem é que confia no Senhor, ou quem é que não confia no Senhor. Então, querido, o ato de você ser um dizimista, de você ser ofertante da presença de Deus, é um ato, querido, que segundo Malaquias escreveu lá no capítulo 3, a partir do versículo 6, 7, 8, o versículo 10 especificamente, fala que a pessoa que ela retorna para Deus, a pessoa que ela traz o dízimo para cá do Senhor, ela está devolvendo o dízimo para o Senhor, ela está adorando a Deus com o seu dízimo, e consequentemente, querido, ela vai poder ter a legalidade de poder orar e de poder expulsar, querido, todas essas malignidades, por exemplo, que pode estar interceptando a sua vida. Agora, irmãos, se você não tem a iniciativa de ter uma aliança com Deus, o que vai acontecer, irmãos? O inimigo vai continuar prevalecendo na tua vida. Então, irmãos, você precisa nessa noite, sabe fazer o quê? Fazer uma aliança com Deus. Como eu falei domingo passado, achei bonito as pessoas virem aqui sem ter nada na mão, mas fez uma aliança com Deus. E você não pode esquecer dessa aliança, que é isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai mudar a sua história, é a aliança de fidelidade diante de Deus. Irmãos, Deus não precisa de captar recursos, querido. A igreja, querido, Deus quiser, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, mas, querido, isso é o meio em que você vai vencer toda essa malignidade da tua vida, através da aliança de fidelidade. Por isso, irmão, você tem que orar a Deus, rever o seu conceito e saber, querido, o que Deus quer, aonde Deus quer conduzir a tua vida. Amém, querido? Eu vou fechar meu olho agora, quero que você feche o olho também. Eu quero orar agora e colocar na mão do Senhor todos os ofertantes, todos os dizimistas,
para que eles sejam abençoados por Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero orar a Tua palavra e quero declarar na vida de todos os Teus filhos, papai querido, que nessa noite, Pai, a fidelidade dos Teus filhos seja uma arma poderosa para destruir, Senhor, toda malignidade, como diz a Tua palavra. Trazei o dízimo a casa do tesouro para que haja mantimento, e fazei prova de mim se eu não vos abençoar com uma bênção tal. E diz mais o Senhor: repreenderei o devorador, o cortador, o brigador, o destruidor, e abençoarei o meu povo com uma bênção tal. Por isso, nessa noite, eu oro, abençoo cada um dos teus filhos, Pai, que tem essa convicção de ter essa aliança de fidelidade, que o Senhor possa derramar da tua graça e prosperar cada um de uma forma tremenda e poderosa, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada um agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Você que é dizimista, ofertante, pode vir à frente, trazer seu dízimo, sua oferta, com uma convicção, querido, que você está uma aliança com Deus, e que nessa aliança que você tem com Deus é uma arma que Deus está te dando, querido. E nessa arma você vai evidentemente mudar o quadro da tua vida. Eu quero ver testemunho aqui, sabe o que eu quero ver aqui? Testemunho de irmãos aqui vir falar assim: olha, pastor, Deus mudou a minha história. Eu tenho certeza disso, que Deus vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Cadê os dois casal que vão olhar as crianças para mim? Da sala protótica, cadê? Já passou alguém aí, Anderson? Anderson Luiz, passou alguém já aí ou não? Já passou algum casal aí, não? Cadê os dois casal da sala protótica, querido? Você já foi, tá na hora de repetir já, tá bom? Onde tem dois casal da sala protótica aí? Para olhar as crianças. Um aqui, Jeremias? Um está aqui. Cadê mais um casal, querido? Para nos ajudar ali. Eu preciso de mais um casal. Onde está outro casal? Já levantou a mão ali. Ricardo, Tabata. Pastor Ricardo. Amém, queridos. Queridos, nós já estamos com nossas Bíblias abertas aí. Nós vamos adentrar a palavra de Deus. E nós vamos falar muito aqui do versículo 5 ao versículo 6, que está em 2 Coríntios. Amém, queridos? Nós vamos falar aqui do versículo 5 e do versículo 6. Dando continuidade àquilo que nós acabamos de falar aqui, olha para os irmãos ver que interessante. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, o versículo 4, vou repetir só para a gente completar. O apóstolo Paulo diz: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativos todos os pensamentos à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém, querido? Uma das coisas interessantes que o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui, querido, é que talvez você saiba muito bem disso que eu vou falar aqui nessa noite aqui. Que ser cristão, ser crente, não é uma tarefa fácil, irmãos. Ser cristão, querido, ele tem que ter realmente uma convicção diante de Deus. Senão, querido, ele não permanece na presença de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela afirma que ser cristão, irmãos, é uma loucura. A Bíblia fala isso. É uma loucura você ser cristão. É uma loucura você crer, querido, por exemplo,
nesse trecho da palavra que nós estamos falando aqui, aonde a gente fala aqui de coisas espirituais nas nossas vidas, coisas espirituais, irmãos, que são muito fortes, que são capazes de oprimir pessoas, que são capazes de levar pessoas à depressão, que são capazes de levar pessoas a cometer suicídio. Você sabia disso? Leva pessoas a cometer suicídio. Eu lembro no começo do meu chamado como pastor, querido, que eu era pastor de uma igreja. A igreja tinha a capacidade máxima de pessoas, era 60 pessoas. Mas, irmão, eu nunca vi naquela igreja tanta pessoa endemoniada, irmão. Nunca vi. Irmão, eu sempre falo isso aqui, eu ia começar o culto, a hora que eu levantava a mão para orar assim, eu não podia fechar os meus olhos. Eu não podia fechar os meus olhos, de tanta pessoa endemoniada que tinha naquela igreja. Quando eu levantava minha mão, falava assim, Pai, em nome de Jesus, irmão, já começava a gente a gritar na igreja e jogar a cadeira no teto. Irmãos, era uma experiência que Deus deu para nós ali, que foi uma experiência que a gente aprendeu como lidar com essa situação. E eu lembro até hoje, irmãos, que tinham umas pessoas que elas iam lá na Umbanda, ou sei lá que terreiro que era aquele lá, e que eles faziam uma aliança com o demônio, eles cortavam seus braços, davam sangue lá para as entidades, para ir na igreja, para o demônio manifestar nela e não ir embora. Irmãos, eu tenho cada experiência que eu vou falar coisa para os irmãos, é uma coisa terrível, terrível, terrível. E aí o que acontecia, irmãos? As pessoas saíam da igreja, essas pessoas iam embora para casa endemoniadas. E aí, irmãos, a gente ia para a casa das pessoas, orava para as pessoas. Irmãos, se eu falar aqui, os irmãos vão ficar assustados de todas essas experiências. Mas eu queria falar com os irmãos aqui a respeito disso, é que tinha uma experiência que nós tivemos que foi assim. O demônio pegava uma mulher, e aquela mulher frequentava lá um centro de macumba, ou terreiro de macumba, me desculpa a ignorância, não conheço muito sobre isso. E aí, essa mulher, o demônio, querido, a gente ia na casa dela, tinha punhal debaixo da folha do travesseiro, tinha faca escondida para todos os cantos. E sabe, irmãos, que essa pessoa ficou na igreja um tempo, o seu marido não quis saber de Jesus, e passou-se os dias, os tempos, querido, essa mulher desviou da igreja. E sabe qual que foi a morte do esposo dela? Ele colocou, querido, 1 litro de álcool no seu corpo, molhou o corpo todo e riscou o fósforo. Olha como que ele morreu. Ele morreu queimado. Ele se matou e ele jogou e tacou fogo no seu próprio corpo e morreu. E quando nós ficamos sabendo disso, nós ficamos muito, muito chateados. Por quê? Porque foram anos, queridos, ali, tentando expulsar aquele demônio, introduzir um conceito de vida na vida daquelas pessoas, mas, irmãos, eles não quiseram, nós não conseguimos na realidade. Aí, irmãos, eu fui observar e fui pensar o seguinte: respeitar, por exemplo, a dor de uma pessoa que está em depressão, respeitar uma pessoa quando ela fala que ela está com vontade de cometer suicídio, respeitar uma pessoa quando ela fala que ela perdeu a esperança da vida, que ela quer dar um fim na sua vida, porque é possível isso acontecer. Por quê? Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui a respeito dessa malignidade, o que nós precisamos entender aqui, querido, que a malignidade, os demônios, essas ações malignas, elas existem, são reais, e aqui ele deixa claro que ela é uma luta para a pessoa se firmar na igreja, é uma luta para a pessoa se firmar na igreja. Sabe por quê? Porque ela nunca vai ter o apoio da sua família, ela raramente vai ter apoio dos seus amigos, ela raramente vai ter apoio do seu próprio irmão, do seu próprio pai, ou do seu próprio esposo, ou esposa, ou filho, ou vice-versa. Quando uma pessoa, ela decide caminhar com Jesus, ela enfrenta muitas barreiras, irmãos, muitas barreiras. A minha esposa, quando ela se converteu, o pai dela ficou 2 anos sem falar com ela.
2 anos sem falar com ela. A família inteira se revoltou, querido. Nós não éramos mais bem vistos. Nós éramos loucos, desvairados. Por quê, querido? Porque a gente tinha aceitado a Jesus Cristo e tinha mudado radicalmente as nossas vidas. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, deixa claro a seguinte questão: olha, as nossas armas, versículo 4, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. O que fortalezas é essa, querido? São barreiras que se levantam, que muitas vezes impedem as pessoas de ouvir Jesus. Aí olha o que ele diz no versículo 5: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por quê, querido? Aí eu vou completar o versículo que o povo fala, ele diz: e levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, o que significa isso? Para você ter Jesus, para Jesus ele ser realmente parte da tua vida, você tem que derrubar esses raciocínios que se levantam contra. Porque no mundo físico, você não vai ter nenhuma atitude, nenhuma ação favorável para você tomar uma decisão por Jesus Cristo. Não vai ter, queridos. Por quê? A Bíblia é clara, o próprio apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não compreende as coisas do Espírito. Para compreender as coisas do Espírito, a pessoa tem uma necessidade. Qual a necessidade? Ela ser uma pessoa espiritual. Aí quando você decide por Jesus, o que acontece? Entra uma guerra. E nessa guerra, querido, o que acontece? Você vai ouvir muitas opiniões contrárias. Muitas pessoas vão ser usadas pelo próprio inimigo para tentar desestabilizar você, para tentar desestimular você, para tentar tirar você da presença de Deus. Não é isso? Lá em 2 Coríntios mesmo aí, capítulo 4, 4:4, 2 Coríntios 4:4. Olha aqui que o apóstolo Paulo afirma aí. Olha o que ele afirma em 2 Coríntios 4:4. Está aqui? Tá. Olha o que ele diz aí: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém ou não? O que o Deus desse século fez então? Ele cegou o entendimento de quem não acredita. Aí eu pergunto para você nessa noite, eu te faço uma pergunta: qual é a base? Qual é a base de sustentação da sua fé? Qual que é a base da sustentação da sua fé em Jesus Cristo? É o que os teus amigos dizem? É o que os seus parceiros dizem? É o que a sua família diz? É o que as pessoas dizem? Não pode ser, irmãos. Não pode ser. Um homem natural, por mais que ele seja uma pessoa querida sua, por mais que ele seja parte da sua família, ele não vai compreender as coisas do Espírito. E aí o Senhor vem dizendo aqui, através do Paulo aqui, que o Deus desse século cegou a mente de todos os incrédulos. Quem são os incrédulos aqui? Quem são os incrédulos aqui, irmãos? Incrédulos aqui quer dizer uma pessoa que não acredita em Jesus. Acabou. Uma pessoa não acredita em Jesus, automaticamente, sabe o que acontece com ele? Ele tem a sua mente tapada. Sua mente fica tapada, irmãos. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ver. Por isso que a aliança com Deus ela é muito importante. Porque você já experimentou falar para uma pessoa que é da tua família e que agora você é um cristão? Qual a primeira coisa que ele vai falar? Puxa, maravilha, ó, continua indo lá. Puxa, ó, ainda bem que você se encontrou.
Você decidiu ser dizimista? Puxa, rapaz, agora você vai prosperar mesmo, porque agora é a bênção de Deus em sua vida. Fala isso? Não fala, irmãos. Não fala. Irmãos, quando eu decidi aceitar Jesus, de todos os meus amigos, eu fui o que casei primeiro. Consequentemente, todos os meus amigos que tinham namorada ou que era solteiro, eles iam na minha casa. Então a minha casa, que era uma casa frequentada por amigos meus de infância, que eram umas 6 pessoas assim. E eles foram casando, todos eles casando. E aí foram ficando, e aí a gente era toda aquela amizade. A gente bebia, a gente fazia churrasco. Puxa vida, a gente vivia, querido, naquela adrenalina de final de semana, aquelas coisas todas. Quando a minha esposa decidiu aceitar Jesus, queridos, eu fiquei 6 meses do mundo. Queridos, ficou muito difícil. Os meus amigos tiravam sarro da minha esposa, chamavam ela de cada coisa, e aí aquilo foi entrando dentro de mim. Eu falei, não é justo eu deixar ela sofrer sozinho. Aí eu falei para meus amigos assim, olha, vocês querem vir na minha casa, vocês podem vir, mas a partir de hoje, eu também vou ir para a igreja, vou ser um crente. Queridos, sumiu todo mundo. Eu encontro com eles hoje, querido. Irmãos, eles vêm conversar de alguns assuntos, mas se eu falar de qualquer coisa que dá a parecer, que demonstra que eu vou falar de Jesus, eles falam, valeu, obrigado, tudo bem, valeu, tranquilo, foi bom te ver, e ó, vai embora. A igreja, o Brasil para a crise que nós fizemos, eu comprei o terreno, querido, na frente de um amigo meu que morava na frente assim. Vocês acreditam que ele vendeu a casa e foi morar para Batatais? E o dia que ele colocou a mudança, que a igreja estava quase pronta, ele colocou a mudança, ele chegou em mim e falou assim, você achou que ia fazer a igreja aqui, ia catar eu, né? Mas não pegou eu não, filho, porque eu estou indo para Batatais e ó, foi embora, irmãos. E hoje eu tenho notícia dele, que não são notícias muito animadoras. Ele não quer Jesus, mas já tive notícias boas, que o irmão dele já aceitou Jesus, já começou a mover no meio da família. Então, meus amados, olha o que diz a palavra de Deus aí, onde nós estamos lendo agora, em 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o nosso pensamento à obediência a Deus. Sabe o que você precisa entender, irmãos? Você tem que ter uma expressão que a gente vê hoje, por exemplo, a Universal usar algumas coisas que elas fazem lá, e algumas igrejas Universal, como outras igrejas, usa esse termo aqui, que é o seguinte: você ter a sua mente, o seu pensamento, a sua ideia, a sua fé de Deus blindada em Jesus. Você precisa fazer o quê? Você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que buscar ter a sua experiência com Deus. Você tem que levar cativo o seu pensamento, a obediência de Cristo, no que diz respeito àquilo que Cristo fala de você. Quem você é em Jesus, quem você é em Jesus Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Você descobrir que Jesus Cristo te amou, que Ele morreu na cruz por você, e que agora você é um amado dEle, agora você é um filho de Deus, agora você é um escolhido de Deus, agora você tem possibilidade de ter uma família abençoada, de ter filhos abençoados, de você ter saúde, de você ter prosperidade financeira. Quando a gente começa a olhar para Jesus, sobre tudo que Ele é, principalmente, mas também por aquilo que Ele fez por nós, aí a gente precisa pegar essas coisas, irmão, e receber elas nas nossas vidas. Quem já passou por depressão aqui sabe que quando a pessoa está no estado de depressão, ela vai procurar os médicos. A princípio, vai procurar os médicos para isso, né? E, às vezes as coisas ficam muito sérias. A pessoa às vezes precisa de tratamento psiquiatra e consequentemente toma remédio muito forte. Mas a terapia, uma pessoa que está em depressão, ela chegar no espelho, ela olhar para o espelho e ela começar a falar coisas boas a respeito dela. Ela precisa olhar para o espelho e precisa convencer ela que ela é uma pessoa capaz, que ela é uma pessoa bonita, que ela é uma pessoa aceitável, que ela é uma pessoa em que ela tem vida. Ela precisa lutar.
Ela precisa lutar contra o sentimento que ela é desprezada, que ela é feia, que ela é ridícula, que ela é isso, que ela é aquilo. Porque a depressão leva a pessoa a uma tão profunda baixa estima, que a pessoa fica se sentindo lixo. Ela não vê mais possibilidades de vida, porque ela olha para trás, ela só vê coisa ruim. Agora, irmão, diante de Jesus, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que o apóstolo Paulo está afirmando aqui? Ele está afirmando o seguinte: olha, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Então eu preciso, sabe fazer o quê? Eu preciso enraizar a respeito, querido, da palavra de Deus, aquilo que Deus fala da minha vida. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso crer, querido, que realmente o Senhor me recebeu como filho, e que eu sou um filho de Deus. E aí, quando eu começo a acreditar nisso, querido, eu começo a não dar importância o que as pessoas vão falar de mim. Irmãos, você acha que eu não ouvi algumas coisas desagradáveis? Eu ouço até hoje. Eu ouço coisa desagradável até hoje. Mas, irmãos, uma necessidade, sabe qual? Você levar seu pensamento cativo, preso àquilo que Deus fala que você é. Você sabe por quê, irmãos, que eu estou ministrando isso aqui nessa noite? Você sabe por quê? Uma das características, ou uma das atividades, ou uma das funções que o inimigo vai usar no final do tempo, sabe o que é, querido? É o que ele usa desde o começo. É trazer na vida das pessoas uma crise de identidade. O diabo é especialista em mentir, querido. O diabo é especialista em falar mentiras para nossas vidas. Ele é especialista em mentir a respeito das nossas vidas. E sabe o que ele faz? Ele usa pessoas. Usa pessoas, muitas vezes, para chegar e falar para nós, querido, que nós somos pessoas, que a gente é diferente das demais pessoas, que a nossa atitude é uma atitude de indiferença. Irmãos, a melhor coisa do mundo é você ter decidido a sua vida por Jesus Cristo. Irmãos, a nossa maior riqueza nesse mundo aqui é você ter Jesus Cristo na sua vida. Irmãos, ter Jesus Cristo, irmãos, é a melhor coisa que poderia acontecer na nossa vida, irmãos. A melhor coisa é ter Jesus Cristo nas nossas vidas, querido. E aí, ele continua dizendo no versículo 6, olha, e estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida o quê? A vossa obediência. Punir a desobediência. Quando? Quando verdadeiramente, querido, nós começarmos a viver uma vida transformada, uma nova vida em Cristo. Aí então eu queria falar hoje para você aqui nessa noite, de coisas, querido, de benefícios que nós poderíamos ter através do quê? De uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidá-los agora a nós irmos lá no Deuteronômio 28, onde que existe em Deuteronômio 28 um divisor de águas entre a bênção e as maldições. Deuteronômio 28, versículo 1 até o versículo 14 fala das bênçãos, e do 15, puxa vida, até o 68 fala das maldições. Mas nós vamos a princípio, querido, ler o versículo 1 e o versículo 2 de Deuteronômio 28, querido. Então a gente poderia dizer aqui nessa noite com toda certeza que o tema da nossa mensagem seria os benefícios da obediência. Os benefícios da obediência. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, versículo 2. É importante, querido, nós entendermos aqui quais são os benefícios da nossa obediência. Amém? Quem achou Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 aqui, eu vou ler aqui, a minha Bíblia está escrita assim, olha: se atentamente obedecerdes à voz do Senhor, o teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra,
se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Amém ou não, querido? Aí depois você vai ler com mais tempo na sua casa todas as bênçãos que vão te seguir. Mas o interessante que me chama a atenção aqui nesse trecho da palavra aqui, é que a palavra de Deus está dizendo o seguinte aqui: se você atentar, se você obedecer, se você levar o seu pensamento cativo à obediência de Deus, Ele está afirmando aqui: todas as bênçãos do Senhor te seguirão. Irmão, você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você já pensou? Você já pensou, irmãos? Para um pouco, raciocina comigo aqui. Como será que é as bênçãos de Deus te seguir? Como será, querido? Como será as bênçãos te seguir? É como se o encarregado seu chegasse até você, seu encarregado, falasse assim: puxa, rapaz, estou procurando você aqui na empresa, que parece que você está escondendo, eu não consigo te achar, meu amigo. O cavalo, seu louco, bem, eu estou trabalhando aqui, ali, estou fazendo meu serviço ali. Aí o teu encarregado fala assim: se estou te procurando, não te encontro, eu quero te dar uma promoção, meu filho. O seu salário vai dobrar. Amém? Rapaz, alguém que tinha uma responsabilidade aqui, saiu, e você vai ocupar essa responsabilidade, você vai ganhar o dobro do que você ganhava. Você sabe o que eu estou dizendo aqui para os irmãos aqui? É como se fosse assim, as bênçãos te seguindo, as bênçãos seguindo você. Irmãos, será que a Bíblia está mentindo? Será que a Bíblia está mentindo, irmãos? Mas o Senhor, Ele veio aqui, e Ele veio nos desafiando aqui. Lá em Deuteronômio, o desafio é o seguinte: olha, se atentamente obedecer a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Qual foi a última vez que você falou com Deus? E no momento que você falou com Deus, você também ouviu a voz dele, Ele falou com você. Qual foi a última vez que você teve um diálogo com Deus? Um diálogo que você pôde nitidamente ouvir a voz de Deus. Irmãos, existem pessoas que acham que isso é impossível. Eu não me lembro do versículo agora. Quando eu falei isso pela última vez, isso me deu uma dor de cabeça, porque eu tive que achar o versículo, evidentemente, e provar do versículo. Mas você sabe o que aconteceu lá no Monte Sinai? Depois que o Moisés fez o jejum de 40 dias, Deus foi lá no Monte Sinai, sentou com Moisés e banqueteou com Moisés. Alguém pode dizer: pastor, Moisés não viu Deus. Não, mas ele não viu Deus. Deus é Espírito. Mas, irmãos, Deus, ele subiu lá no Monte Sinai, depois dos 40 dias de jejum do Moisés, e Deus banqueteou com Moisés. Deus comeu junto com Moisés. Deus fez isso com o homem. Deus, ele fez isso. Irmão, nós temos, por exemplo, relatos da Bíblia, evidentemente, de que Deus, Jesus morreu, ressuscitou, conversou com os apóstolos, e ele continuou conversando com os apóstolos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo ele veio falar a respeito da Santa Ceia, ele fala assim: eu vos ensino, eu vos entrego aquilo que o próprio Deus me ensinou. Quando o apóstolo Paulo se converteu, irmãos, existe um período ali que os historiadores falam de 2 anos, que foi os 2 anos que foi o discipulado do apóstolo Paulo, que o Saulo que foi transformado num Paulo, que foi o próprio Jesus que discipulou ele. Foi o próprio Jesus que discipulou ele, querido. A relação nossa com Deus aqui é essa, irmãos. Tem que ser uma relação de obediência. Obediência, irmãos.
é uma dificuldade que nós temos hoje. Por isso que o apóstolo Paulo fala: irmãos, você não pode dar ouvido a raciocínio, a pessoas que falam coisas, pessoas que não têm entendimento, pessoas que não nasceu de novo, pessoas que falam contra a fé, pessoas que falam contra Jesus. Você não pode dar ouvido para essas pessoas, irmãos. Você sabe que uma das características que vai acontecer do anticristo, ele vai vir colocar dúvida no coração das pessoas, e aí vão falar assim: olha, Jesus está ali, não, Jesus está lá, não, Jesus está lá. As pessoas vão começar a correr atrás de Jesus. Tamanho é o estado espiritual que as pessoas se perderam, não sabem mais onde está Jesus, porque ficou ouvindo o mundo. Irmãos, quem tem sido referencial para você? Se for novela, eu vou duvidar da sua salvação. Se você está assistindo novela, irmão, se você não perde um capítulo das novelas, eu vou duvidar da sua salvação. Me desculpa a sinceridade. Me desculpa a sinceridade. Ontem nós fomos lá em Minas fazer o nosso primeiro culto lá no sítio. Tem aí, Arthur, para você pôr depois um pouquinho aí, não dá, no celular? Prepara aí. Primeiro culto do sítio. Irmãos, eu vi o quanto que os irmãos são heróis, irmãos. Nós descemos uma estrada lá para ir de um sítio no outro no culto, e que brecava o carro assim na descida, assim, descia assim, brecava o carro assim, o carro ia arrastando, não parava mais, ia arrastando. E você tinha que segurar o meio da estrada. Os buracos, você vê meu carro ali, o carro está tudo entupido de barro. E aqueles buracos, o carro caía assim, ficava com uma roda assim, pendia de novo, e ia embora arrastando. Irmãos, eu falei para minha esposa, eu falei: meu Deus, esses irmãos são heróis. São heróis, os irmãos saíram de lá e estão aqui no culto hoje. É impressionante, irmãos. Irmão, para subir não tem como, só para descer. Porque para subir é impossível. Então nós começamos ontem nosso primeiro culto lá na roça, querido. Primeiro culto, nós começamos lá na roça, onde que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos voltar aqui. Me perdoa, perdi o fio da meada aí depois. Lá no DVD eu acho, aí eu tiro a minha própria conclusão. Vamos voltar na palavra aqui. Queridos, agora eu lembrei. Quem é o padrão? Quem é o padrão? Quem é o padrão, querido? De pessoas ou de coisas que você ouve, querido, que estão sendo referenciais para a sua vida. Irmãos, agora eu lembrei. Quando eu cheguei de Minas ontem, eu fui tomar uma água, e aquele hábito, e eu queria ligar a televisão, e tinha uma luta de ontem, que eu gosto de luta, mas acho que eu não sabia nem o horário que o Anderson Silva ia lutar, não sabia nada. Aí fui procurando. Aí caiu na Globo, um programa da Globo que fala de sexo. Meus irmãos, é impossível um cristão ver aquilo. Impossível. Irmãos, eu vou falar para os irmãos em nome de Jesus, a minha vida com Deus. Eu fiquei ali marcado no relógio 1 minuto. Eu falei: eu vou cronometrar 1 minuto para mim ver o que vai acontecer aqui. Meus irmãos, o pior lixo possível, o pior lixo de imoralidade, de perversidade possível. Eu pensei comigo: será que tem algum crente olhando isso aqui? Meus amados, o Senhor está dizendo claramente aqui que nós temos que levar o nosso pensamento cativo à obediência, à palavra de Deus, aos conceitos, querido, de pessoas que vivem realmente uma vida de temor no Senhor, irmãos. Você sabe o que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios? O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios o seguinte: que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso os pais ensinam para os filhos direto: as más companhias corrompem os bons costumes. A questão aqui, querido, é que nós não estamos vivendo Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e versículo 2, nos dias de hoje. Irmãos, nós precisamos mudar as nossas vidas. Por quê? Porque obedecer a Deus, irmãos, tem muitos benefícios.
muitos benefícios. Primeiro benefício, querido, sabe qual que é aqui? O benefício primeiro aqui, segundo o trecho diz aqui, é você ter a sua família abençoada. Versículo 3 e 4, Deuteronômio 28, fala o seguinte, ó: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Amém ou não? A primeira bênção aqui, querido, relacionada a você ter uma vida de obediência a Deus, está aqui no versículo 3 e 4. Eu queria juntamente com os irmãos ir lá para o Salmo 128, o Salmo 128, no seu versículo 1 e 4. Vão comigo aí, o Salmo 128, o seu versículo 1 até o 4. Era aí, irmãos, que eu preciso achar mesmo. 128, versículo 1 até o versículo 4. Está aqui? Tá, vamos lá. Olha o que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e terás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém, queridos? Amém ou não? Essa palavra aqui, evidentemente, irmãos, está mais para as mulheres judias, viu, querido? Que ia ter uns 30, 40 filhos. Brincadeira. Que ia ter muitos filhos, né? A mulher é como uma árvore frutífera aqui, querido. Isso não se enquadra nos padrões de hoje. Vai querer aplicar isso aqui, querido, que você vai ter problema depois, com um monte de fio aí. Entendeu? Então, mas olha para você ver que interessante que a palavra de Deus fala aqui, querido. A primeira coisa, querido, que você vai receber de Deus, através de você levar o seu pensamento, a obediência de Deus, o que é então? É você ter a sua família abençoada por Deus, irmãos. Sua família vai ser a beneficiária de tudo. A família é, no contexto de toda a história da humanidade, um alvo especial do olhar de Deus. Mas para que, de fato, nossa família seja abençoada por Deus, é necessário trilharmos um caminho de obediência. O Salmo 128 deixa claro que uma família abençoada é fruto do temor e da obediência a Deus. Aí, consequentemente, o que o diabo quer? Quer desestabilizar você. O diabo quer fazer com que você não obedeça a palavra de Deus, porque, sendo assim, ele pode. Ele tem a legalidade para tocar no seu filho, na sua filha. E qual é o pai, querido, que iria admitir uma coisa dessa? Qual é o pai que ia admitir uma coisa dessa? Irmãos, eu sou pai de 3 filhos, hoje já sou avô. Não parece, querido, que eu fiz esse transplante de calvície aqui, mas, querido, eu já sou avô. Já sou avô, querido. Já sou avô. O segundo, querido, o segundo benefício aqui de nós sermos, querido, uma pessoa bem sucedida através do benefício da obediência a Deus, está lá em Deuteronômio 28 mesmo, do versículo 8 até o versículo 12. Você sabe o que é? É a prosperidade. Quem é que não gosta de ser próspero, irmão? Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é você ser um cristão, ter Deus na vida e ter dinheiro. Duas combinações maravilhosas. Ter Jesus na vida, ter salvação e ter dinheiro, irmão. Isso é maravilhoso, querido. Se você não tem dinheiro, tem Jesus, já está excelente, viu? Mas ter Jesus e ter dinheiro, que é uma combinação maravilhosa, irmãos. É muito bom ter dinheiro, não pode ser hipócrita, querido. Isso não é o foco principal. Às vezes tem que renunciar dinheiro por Jesus. Pode ser que isso aconteça, mas renunciar a Jesus por dinheiro, jamais. Olha o que diz Deuteronômio 28, do versículo 8 ao 12. Benefício de você ser obediente é você ter uma vida próspera. Versículo 8 diz assim, ó:
o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros, em todos os seus empreendimentos da tua mão. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. O Senhor te confirmará como o seu povo santo, como te tem jurado, contando que guardes os teus mandamentos e ande nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou que daria você aos seus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra ao seu tempo, e para te abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Ou seja, Deus vai te fazer cabeça e não cauda. Amém, amados? O que é isso aqui? É um dos benefícios de você levar a tua mente cativa a obediência a Deus, irmãos. Agora, os argumentos todos do diabo são contrários a isso. Por quê? Irmão, você já percebeu que uma pessoa derrotada, ela porque quer levar outras pessoas para a derrota? Você já percebeu isso? Irmãos, quando eu estudava no colégio, irmãos, eu tenho meu boletim escolar, meu histórico escolar, que comprova isso. Eu nunca fui um menino muito inteligente na escola, irmãos. Mas eu nunca fui também dos burrinhos, entendeu? Eu ficava no meio ali. Porque você sabe disso, tem o meio, né? Tem o meio. Tem uns que, vou falar com você, só misericórdia. Tem uns, querido, que era tudo, né? E tem uns que era do meio, eu era do meio ali. Eu ficava ali. E aí um dia, querido, a professora foi lá e colocou uma prova lá, e aí encostou um rapaz em mim, que era um dos meninos inteligentes, e começou a conversar comigo. Eu falei, caramba, esse cara está conversando comigo, por que será? O cara é meio esquisito. Aí ele veio conversando comigo, e falou assim, cara, eu não vou nem estudar para essa prova aí não, porque eu não concordo com isso, não sei o que, aquela coisa e tal, não vou estudar. E aí eu comecei a cair na dele. Eu falei, cara, acho que eu também não vou estudar não. Estudar para quê, né? E fui cair na dele, irmão. Aí a hora que foi receber a prova, ele tirou 10. E eu tirei 0. Aí eu olhei para ele, ele falou assim, não, eu não estudei, é porque eu lembrei de algumas coisas. Eu falei, esse cara está levando eu pro buraco, né? Ele está estudando e está querendo levar pro buraco, deixa ele. A próxima vez que ele veio com a conversinha, eu falei, também não vou estudar não. Imagina. Aí eu fui lá, tirei 10, eu nunca tirei, querido. Eu tirei lá, eu não lembro, uns 8 eu tirei na prova, uns 8. Olhei para ele assim e falei assim, eu lembrei de algumas coisinhas também. Você sabe, irmão, que é assim, não é assim na escola, assim. Os fumeiros só ficavam com os fumeiros, não era assim? A época nossa era o fumo. O fumeirinho ficava com o fumeirinho, o outro que não prestava conta aqui, e aquele divisor. Um vai juntando com o outro, E sabe o que acontece às vezes, irmãos? Acontece às vezes o seguinte, que uma pessoa derrotada, ela tem palavra de vitória? Uma pessoa derrotada tem palavra de vitória? Uma pessoa derrotada, ela pode falar para você, não, você vai vencer, você vai sair dessa aí, rapaz, você vai mudar, Deus vai mudar a sua história. Uma pessoa derrotada fala assim, não, olha, isso aí não é para nós não. Isso, orar que nem tonto, larga a mão disso, precisa viver a vida, vamos curtir a vida. As pessoas vão levando você para isso aí. Não é isso que acontece, irmãos? É isso que acontece. Então, muitas vezes, irmãos, é isso que acontece. As pessoas que elas estão presas, cativas, ela nunca vai falar para você, querido, que você vai ter uma vida de vitória. Então, irmãos, sabe o que a gente precisa saber fazer? O apóstolo Paulo fala assim, olha, os fortes ficam perto dos fortes. Os fortes, eles suportam os fracos, mas os fortes não podem ser levados pelos fracos. Entendeu? Então, irmãos, você tem que tomar cuidado, por exemplo, com aquele conselho que às vezes você chega assim para pedir para a pessoa,
e você fala assim: olha, meu marido, eu não sei não. A pessoa fala para você assim: tonta, mete um gaio nele, larga uma ser boba, dá o troco nele, está atraindo você. Irmã, sai fora dessa conversa aí. Você sabia que isso existe? Isso existe. Ou pessoas que falam do outro tom, pejorativo, porque, irmãos, um derrotado, ele vai ter palavra de derrotado, ele não vai ter palavra de bênção. Então, querido, olha aqui o que a palavra está dizendo: se você for obediente à palavra de Deus, se você levar a sua mente cativo, se você derrubar toda a fortaleza, toda altivez, todo conhecimento, palavra que se levanta contra o conhecimento de Deus, e se você levar a sua mente presa, cativa, à obediência da palavra de Deus, Ele está dizendo aqui que você será uma pessoa próspera, abençoada por Deus. Ter Jesus, irmãos, e ainda ter Jesus, e ainda conseguir ter Jesus e ter riqueza. Isso pode acontecer, irmãos. Não é o evangelho da prosperidade, mas também não é o evangelho de miséria. Você tem que, evidentemente, que estar preparado para isso. É como eu perguntei aqui um dia. Muitas vezes o cristianismo levou as pessoas a viver uma vida tão fora de princípio, e que as pessoas começaram a achar que Deus é obrigado a fazer coisas por elas. Eu dei até um exemplo aqui. Lá na sua empresa onde você trabalha, tem 2 pessoas trabalhando, você e mais uma, e tem um cargo sendo disputado. Aquele cargo que está sendo disputado, a pessoa ela precisa ter um curso, ela precisa estar se preparado com um curso preparatório, e enfim, algumas coisas relacionadas a isso. Aí você chega lá, você fala assim: eu não vou me preparar, não vou fazer curso nenhum, porque eu tenho Deus na vida. Aí o camarada não é crente, não é do mundo, ele foi, se preparou, estudou, fez tudo certinho. Quem você acha que seu gerente vai subir? Vai subir você que não estudou, não fez nada? Porque você é crente? Tem muitos cristãos, irmãos, que ele comete um erro hoje, crucial na sua vida. Sabe o que é? Achar, querido, que vai cair dinheiro do céu. Isso não vai acontecer, irmãos. Então o que o cristão tem que fazer? É o seguinte: ó, se eu estava preparado, eu vou preparar mais, porque agora eu tenho um diferencial, eu tenho Deus na minha vida, e Deus não vai deixar ninguém passar eu para trás, porque Deus vai me colocar aonde eu mereço estar. Amém ou não? Então o cristão ele tem que adotar para a sua vida uma inteligência. Ele não pode, irmãos, ficar à mercê da situação, esperando, querido, as coisas caírem do céu. Não. O único que caiu do céu foi Satanás, irmão, mais nada. A Bíblia fala que Satanás caiu do céu. Então você tem que aprender a viver a sua vida. Uma outra questão aqui muito importante, que é o benefício da obediência a Deus. Sabe qual que é, irmão? É você ter sobre a sua vida a proteção de Deus. Lá no Deuteronômio 28, capítulo 7, versículo 7, melhor, diz o seguinte: olha, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da onde? Da tua vista. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, querido? O que está dizendo aqui? Se teu inimigo que vir por um caminho, ele vai fugir por 7. Sabe por quê? Deus é com você. Deus, Ele é com você. Deus, Ele é na tua vida. Então, qual é o terceiro benefício aqui? Então, querido, o terceiro benefício é você estar protegido pelo Senhor. Vamos ler de novo o versículo 7 aí, que diz aí, olha, presta atenção. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua vista. Por quê? Porque nós temos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que se compadece, um Deus que faz coisas extraordinárias. Vivemos tempos perigosos, meus irmãos. Quantos? Vivemos tempos perigosos. Quando caminhamos longe da presença de Deus, não há lugar seguro, as ameaças são constantes. Porém, o texto lido deixa claro que quando estamos andando em obediência a Deus, todos os nossos inimigos que se levantam contra nós serão derrotados
em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu vou ler aqui nessa noite aqui para nós, abra comigo, por favor, o Salmo aí, querido. O Salmo 91, querido. Eu já estou partindo para o encerramento do culto dessa noite aqui. Eu sei que os irmãos, muitos dos irmãos têm o Salmo 91 decor na mente. Tem irmãos que têm o Salmo 91 aberto na sua casa, não vai adiantar nada. Estou avisando já, não vai adiantar nada. O Salmo 91 não vai mandar nenhum demônio embora. O Salmo 91, para mandar um demônio embora, tem que estar no teu coração. A Bíblia aberta no Salmo 91, eu já vi o diabo pegar a Bíblia e rasgar, querido. Então, não muda nada você ficar com o Salmo 91 aberto. Você tem que ler ele e praticar ele em nome de Jesus. Eu estou falando aqui, querido, que se nós levarmos o nosso pensamento cativo à obediência a Deus, nós vamos ser protegidos por Deus. Então eu vou ler junto com os irmãos o Salmo 91. Posso ouvir um amém, querido? Amém. Vamos lá então, querido. Deixa Deus ir falando com você. Deixa Deus ir falando com você no Salmo. Olha o que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizerdes do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, e pisotearás o grande leão, a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei, eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, e livrá-lo-ei e glorificar-o-ei. Eu lhes darei abundância de dia e lhes mostrarei a minha salvação. Amém ou não, queridos? Aplauda o Senhor Jesus por esse salmo, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos no Salmo 122, querido. Vamos terminar essa mensagem de hoje aqui, lendo o Salmo 122. Lemos o Salmo 91, agora vamos ler o Salmo, querido, 122 aqui, para nós terminarmos, querido, essa ministração de hoje aqui, queridos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Salmo 122, querido. Se você acreditar, querido, na palavra de Deus nessa noite, você vai tomar posse desse salmo, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos, tribos do Senhor, como estatuto de Israel, para darem graças ao Senhor, graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos do juiz, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prospere aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Queridos, eu quero nessa noite aqui fazer uma oração com você. Pedir, querido, que pela graça,
amor e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te dê nessa noite o entendimento, querido, para que em nome de Jesus Cristo, você viva, querido, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, versículo 6 especificamente, que diz a seguinte questão no versículo 6: estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém, querido? Irmãos, obedecer a Deus, irmãos, é algo maravilhoso. É algo que muitas vezes está tão longe de nós. Por quê, querido? Porque muitas vezes o padrão nosso de conduta, o padrão nosso, querido, de nós nos compararmos, é o mundo caído, destruído e aprofundado a cada vez mais na promiscuidade. Irmãos, a palavra de Deus nos exorta, quando Nicodemos fala com Jesus em João capítulo 3 a respeito da salvação, a respeito de entrar no reino de Deus, que para você nascer de novo, você tem que morrer para o mundo, para os conceitos do mundo, querido. Eu sei, querido, que a cada dia que se passa, isso se torna algo, querido, mais difícil de praticar. Mas, irmãos, não existe benefício algum numa vida onde pessoas vivem o evangelho, querido, de faz de conta. Como eu ministrei aqui numa terça-feira, se eu não me engano, uma ministração, querido, sobre a prática da palavra de Deus, e que Tiago nos exorta a não viver um evangelho de faz de conta, querido. Talvez você veja que hoje, você talvez hoje esteja frio, talvez você não esteja sentindo nada, não esteja vendo a necessidade de nada, mas, querido, a palavra nos exorta a nós vivermos uma vida de mudança, de transformação. Então eu queria que antes de terminar o culto, que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero nessa noite te abençoar, e gostaria que nessa noite, querido, você pedisse a Deus, que Deus te desse, querido, sabe o que? Autoridade, para você, sobre a tua vida mesmo, derrubar todo raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda altivez. Querido, deixa de ouvir pessoas e começa a ouvir pessoas de Deus. Começa a ouvir Jesus através da palavra do Senhor. Você precisa ter um referencial. O referencial é Jesus. O apóstolo Paulo afirma: esquecendo das coisas que para trás ficam, olho para a frente, para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Queridos, os nossos olhos nessa noite, ele tem que estar à frente, os olhos para Jesus. Essa posição hoje sua, dela depende toda a sua família. O primeiro benefício de obedecer a Deus é ter uma família abençoada. O segundo benefício é você ser uma pessoa próspera. O terceiro benefício é você ser protegido pelo Senhor. Como diz o salmista: mil cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz o Senhor nessa noite. Isso pode ser uma revelação para você, meu querido. 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como diz, querido, Deuteronômio 28, capítulo 7: os teus olhos olharás e verás, se teu inimigo vier contra ti por um caminho, ele vai fugir por 7, porque o Senhor tem cuidado de ti. Você é, querido, sabe o que? Você é uma pedra preciosa nas mãos de Jesus Cristo. O seu valor diante de Jesus excede qualquer referência nesse mundo. A tua vida para Jesus nessa noite é muito, absolutamente muito preciosa. Jesus morreu na cruz por ti. Jesus morreu na cruz para te salvar. E nessa noite, meu querido, Ele te chama: vem, filho, vem obedecer minha palavra, vem obedecer meus mandamentos, venha se relacionar comigo, filho, porque nessa noite eu quero te abençoar. O Senhor diz assim para você nessa noite:
Nessa noite as bênçãos te seguirão. As minhas bênçãos, a minha prosperidade vai te seguir. Mas você precisa derrubar os raciocínios, as palavras malditas, as palavras de altivez que o inimigo tenta impregnar na tua vida. Diga não a este mundo, diga não às telenovelas, diga não àquilo que te rouba a sua comunhão com Deus. E nessa noite, meu amado, meu querido irmão em Cristo Jesus, propõe uma aliança diante de Deus, de você obedecer a palavra, de você levar a sua mente cativa à palavra, de você derrubar todo raciocínio contra a palavra de Deus, para que você possa ser beneficiado, para que você possa ser tocado, para que a sua posteridade, para que os filhos e os filhos dos teus filhos sejam abençoados da presença de Deus. Oh, meu amado, nessa noite há um benefício muito grande nesse lugar, para quem deseja obedecer, levar a sua mente cativa, a obediência à palavra de Deus nessa noite. Oh, meu amado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, eu quero apresentar a tua igreja nas tuas mãos. Eu quero apresentar nessa noite, Pai, todos aqueles que o Senhor tem recebido por filho, e dizer, Senhor, que nesta noite, maior, infinitamente maior, é o Deus que está conosco do que aquele que está no mundo, Senhor. Infinitamente maior, muito maior é o Deus que está conosco do que o Deus que está no mundo, Senhor. Oh, Senhor, nessa noite, Pai, nessa noite, Senhor Jesus Cristo, oh, Senhor, nessa noite, Pai, eu quero profetizar o Salmo 91 na vida de cada um, meu Deus. Oh, Senhor, eu quero profetizar nessa noite o Salmo 91 na vida dos teus filhos nessa noite, Pai, para que a tua palavra, Senhor, para que a obediência à tua palavra dê livramento de morte, livramento de acidente, livramento, Pai, sobre todos os aspectos de qualquer tipo de laço. Por isso nessa noite eu profetizo nessa noite para a tua igreja, Pai. Profetizo o Salmo 91, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Se você crê nessa noite, meu amado, você ouve a palavra de Deus que eu quero profetizar na tua vida. Eu vou ler nessa noite o Salmo 91 e você fica atento à palavra de Deus. Toma por fé na tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque Ele te ama, diz o Senhor. Eu, o Senhor, o livrarei
Eu o porei no alto retiro, pois conhece o teu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Eu te darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, aleluia! Oh, santo, santo, santo.